A Thaís perguntou o seguinte: as perguntas no passado sobre as competências, como sei que realmente o candidato não está inventando uma situação vivida? Para você que é novo e nova por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, a essa comunidade de profissionais que estão aqui unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para a nossa área através dos nossos resultados individuais. Para quem não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e minha missão aqui com vocês é, de fato, tornar a atuação de vocês mais estratégica, mais realista e mais prática. Bom, Thaís, é muito mais difícil o candidato ele inventar uma situação que já aconteceu. Ele tem que pensar num contexto, ele tem que pensar no que ele fez e ele tem que pensar no resultado do que ele fez, e isso tentando adivinhar o que você quer ouvir. Então já começa aí, é muito mais difícil ele inventar uma situação assim. Segundo, o candidato não está esperando que você vai fazer uma pergunta voltada para uma situação que ele já viveu, então não vai ter como ele ter preparado isso com antecedência. Ele vai ser pego de surpresa. E muito provavelmente ele vai ter uma dificuldade ali de inventar uma história naquela hora. E terceiro ponto é que você não vai fazer só uma pergunta. Você vai fazer várias perguntas para analisar a mesma competência. Inventar uma história é uma coisa, inventar várias histórias ao longo da entrevista é outra. Aí, olha, eu confesso para você que esse candidato, ele tem até que mudar de profissão, tem que virar contador de história, inventor de história. Mas realmente, brincadeirinhas à parte, isso diminui e muito o risco de você ser ludibriado ali ou estar analisando uma situação que não aconteceu, até porque você vai começar a perceber incoerências, né? Se você fez várias perguntas para analisar a mesma competência comportamental e o candidato ele não sabe exatamente qual é a resposta que você quer ouvir, porque não tem como ele saber qual é a situação exata que ele inventa que você quer ouvir. Então, naturalmente, se ele está inventando, vão acontecer algumas incoerências. E você, como vai estar fazendo perguntas complementares para poder puxar mais a língua dele, entender melhor a situação, ele vai cair em alguma contradição. Isso é fato, tá? Então, aí é o momento em que você percebe que talvez aquela história não esteja tão factível assim e você faz outra pergunta, para que aí ele pense em outra história, para que ele te traga outra coisa e a pergunta muda de contexto, então a história também muda de contexto e aí ele vai em algum momento ter que trazer alguma informação real para você, não tem jeito, tá? Então é por isso que eu falo que diminui e muito essa chance, até porque você vai bombardear ele ali de todos os lados com perguntas feitas em contextos diferentes, para que ele traga situações diferentes de contextos diferentes, ok?